ar o Resenha de Bandeja número 3, terceiro episódio do nosso programa aqui no Resenha Tricolor, a parceria entre o Resenha Tricolor e o Arremesso Tricolor. No último programa tivemos Rogério Barolo e hoje teremos Daniel Campos aqui. Eu já apresento ele, mas antes da gente já partir para os nossos comentários, nossos assuntos sobre o basquetebol São Paulino, aqui na sua mesa de bar, aqui é uma mesa de bar sobre o basquete do São Paulo, né? Temos vários espaços para falar sobre as modalidades do São Paulo. Resenha Tricolor em formato original é uma mesa de bar sobre o futebol do São Paulo, e agora o Resenha de Bandeja é uma mesa de bar sobre o basquete do São Paulo. Então seja bem-vindo à nossa mesa de bar, né? A mesa de bar do Arremesso Tricolor em parceria com o Resenha Tricolor. Estávamos felizes no último episódio, a gente teve Barolo muito feliz com o basquete São Paulino sendo campeão, e uma semana depois, por incrível que pareça, para provar que tudo é difícil quando você é São Paulino, para provar que nem no basquete a gente tem paz após um título, seguindo a mesma cartilha do futebol nesse ano, inclusive. Tivemos já dificuldades no NBB, começamos com 2 derrotas, problemas internos, várias feridas. Vamos falar sobre isso hoje. É para isso que eu tenho o Guilherme Mendes aqui, para já dar seus pitacos e sua barolada sobre o São Paulo no NBB. Gui, boa noite. Seu destaque inicial, Gui. Boa noite, Diego. Você falou bem, a gente como é São Paulino, a gente não tem zero dia de paz, né? A gente ganhou o título paulista, veio aqui todo feliz, eu com a camisinha do time toda assinadinha e tudo mais, e rindo à toa. E a gente começa um NBB com expectativa e descobre que no dia do jogo o Caboclo não vai jogar, ninguém entende muito bem o motivo. O cara tá aqui há 2 meses e não vai jogar um NBB, enfim. Começa Ninguém a fala bagunça. nada, né, Guilherme? Zero transparência, né? Como assim? Cara, era só um tweet. O Corinthians hoje, né? A gente tá tão mal no assunto que eu tenho que trazer algo do Corinthians aqui. O Corinthians avisou hoje, publicamente, no canal oficial, que o Fuller, que é o destaque dos caras lá, não ia jogar. Cara, bastava um tweet do São Paulo. Ó, o Caboclo não vai jogar por isso, isso. Não precisava entrar em detalhes. Não precisava criar teorias na cabeça do torcedor. Então já começou o amadorismo aí, mas a gente tem mais coisa para falar sobre esse caso. Continua aí, Gui. Então, aí você bem frisou. Bastava transparência. O Rossi me fala depois do título que o São Paulo vai ser entretenimento, vai ser o Real Madrid do basquete brasileiro, das Américas. Mas como que o São Paulo vai chegar perto de amarrar a chuteira do Real, ou amarrar o tênis do Real, falando de basquete, se ele não tem uma transparência na sua rede social? Enfim, o São Paulo é um clube que não tem paz, nem depois do título. Isso ficou provado no futebol. E no NBB a gente ganha o Campeonato Paulista e tem o pior início da história do clube também no NBB. E contra o Flamengo eu não esperava a vitória, mas eu esperava competitividade. E começou a não ter competitividade com a saída do Caboclo do jogo. São Paulo não tem um pivô. São Paulo precisa urgentemente de um pivô. A gente acha que não vai chegar, mas precisa. A carência está clara. Foi mostrado. O Faveirani e o JP Batista deitaram. E a gente não pode nem cobrar do Tyrone, porque ele está ali improvisado, ali está entregando mais do que a gente esperava quando ele foi Bem contratado. mais, inclusive, viu? Muito mais. Enfim, passado o jogo contra o Flamengo, ficou ali uma obrigação do São Paulo vencer o Cerrado, porque é um adversário mais fraco, mesmo sem o Caboclo. Mais uma vez ficou aquela expectativa: Caboclo joga, Caboclo não joga, Caboclo não jogou. Mas, enfim, Tyrone, Isaac, Marquinhos, Elinho e Berent. Esse time tinha que ter ganhado o jogo do É o Cerrado. Coelho, né? Sim, enfim. A gente tinha que ter ganhado o jogo do Cerrado. Por quê? Porque o nosso time é melhor. E onde começa a recair sobre isso? Da comissão. A gente tem uma comissão técnica que a gente já não morre de amores há muito tempo, mas vem colocando o time no top 4 faz tempo, então o resultado acaba camuflando um pouco o que realmente acontece dentro de quadra, porque desde a temporada passada o São Paulo é pure isolation, não tem jogada, não tem o time não facilita o arremesso para o Marquinhos, não facilita o arremesso para o Caboclo, e olha que o Marquinhos ele não está tão bem assim com o aproveitamento, mas ele fez 25 pontos no jogo contra o Cerrado. Não Não tem dá que para falar. reclamar.
não dá para reclamar. Enfim, e o time perde o jogo mais uma vez nos rebotes, porque não tem pivô. E a gente é obrigado, como torcedor, a ver alguns jogadores, com todo respeito ao Alex Doria, que é um profissional, com certeza trabalha muito. É um cara que, enfim, deve ser gente boa, enfim, mas como jogador de São Paulo, para mim, não serve, com todo respeito ao atleta. Como bem o Dani gosta, seria o nosso Edmar ali no basquete. Ou o Sara, porque... né? Com a barolada aí. Mas o Sara ele tem muito mais potencial comparando os esportes do que o Dória. O Dória, eu gosto do Sara. a gente Não, não é aquela tinha... questão do astronauta, né? Porque lá nas redes da Arremesso Tricolor, quem foi bombardeado de se o Alex Doria é jogador e o seu astronauta foi enorme contra o Cerrado, viu? A gente não tinha o direito de perder o Renan Lenz e o Jefferson na 4 e repor com o Alex Doria. E o Coelho, tá. Porém, matou a bola do título paulista. Mas para mim, desde o começo do campeonato, que eu já vinha falando no podcast, eu tive que engolir um pouco a língua pela bola que ele meteu, né, em Franca. Que bom, mas eu acho que a conta dele ainda não fecha como jogador de São Paulo. Enfim. Eu discordo. Enfim, o São Paulo teve uma derrota melancólica para o Cerrado, e igual frisei no podcast que a gente gravou mais cedo, o título do São Paulo vem em caixa alta, no teclado, e a derrota também. Então, alguns jogadores no elenco de São Paulo que são acostumados a jogar em time de cidade, acabam não se acostumando tanto com a cobrança que é no São Paulo. Se 1% dos torcedores do São Paulo gostam de basquete, já dá muito, 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 muito mais que a população da cidade de Franca, por exemplo. Considerando que todos os francanos gostassem de basquete, o que não é verdade, porque eu mesmo moro aqui e torço para São Paulo. Então, assim, eu acho que foi melancólica essa semana do São Paulo. A gente vai falar muito ainda sobre a bagunça que foi administrativamente, em quadra, enfim. Eu só queria deixar minha primeira cornetada aqui no Resenha de Bandeja, que acho que demorou um pouco já. Já começou Quantos com tudo, habitantes tem Guilherme. Franca, Gui? Oi? Quantos habitantes tem Franca? Cara, por volta de 400 mil. Tirar uma média de São quantos Paulo. que gostam de basquete. O legal de Franca, né? Porque você vai na padaria e o pessoal te reconhece, né? Porque é realmente a cidade de basquete. Mas não tem a mesma pressão do que é jogar no São Paulo. Da mesma forma que o Gui diz, caixa alta. Cara, o título paulista foi em caixa alta. Você não viu o que a torcida fez na final? Então eles têm que se acostumar com o positivo do torcedor apoiando na final. O título foi da torcida. Quando o time estava mal, a torcida aumentou a voz e o time reagiu. Caixa alta. Agora, toda a crise, assim, eu falo aqui né, se algum jogador estiver ouvindo aqui nosso programa, espero que sim, mas eu creio que não. O problema não é só com vocês. Assim, acho que o problema é mínimo com vocês, com a atuação em quadra. O problema é realmente com quem montou esse elenco. A gente tem muita coisa para falar sobre a montagem de elenco. É sobre o Alex Doria receber a última bola contra o Cerrado. É sobre o Alex Doria ter 24 minutos. A gente sabe que ele é limitado. E, né, como disse Gui, todo respeito ao atleta, evidentemente. Mas é limitado, ele não pode jogar mais de 20 minutos. Não pode receber a última bola. E aí abre, né, várias questões aí da comissão técnica. Enfim, vamos chegar lá. Danilão, boa noite. Teremos assuntos aqui, inclusive até por isso a presença do Dani, sobre administração, eventos e entretenimento esportivo que a diretoria tá deixando em falta, né? Falaram que ia acontecer, mas até agora a gente não tá vendo nada. Então, depois de um título paulista, a gente tem uma semana aí bem complicada e conturbada no São Paulo, tanto em quadra quanto internamente também, né, Danilo? Boa noite. Boa noite, Diego, Guilherme, Daniel e também os nossos telespectadores. O São Paulo foi do céu ao inferno com a conquista do estadual, né? Eu não esperava esse péssimo início no NBB, mas assim, a derrota para o Flamengo já era esperada pelo potencial que é o Clube de Regatas Flamengo no basquete, né? Tem um projeto consolidado aí de mais de uma década e o São Paulo vem buscando, batalhando internamente em busca de consolidar o produto basquete que ainda não conseguiu consolidar. É um projeto que engatia, começa a andar, mas volta de novo para a estaca zero. E o São Paulo hoje, no basquete, para o seu torcedor
que começou a acompanhar agora o basquete após a conquista do estadual, que foi algo assim frenético, algo assim que teve uma explosão de audiência, tanto televisiva como mídias sociais, o torcedor chegou junto para acompanhar, para assistir, para sentir mais de perto o que é o basquete, se criar essa identificação com regras, com atletas. E o São Paulo vem, de vez de abraçar esse torcedor curioso e entender mais sobre o basquete, modalidade, como se sentir pertencimento dele, fazer parte dele, do meio, o São Paulo acaba que meio que Não expulsando cria uma esse fidelidade, cara. né? Não tem cria. uma fidelidade. Chega até a criar uma certa fidelidade, mas não uma certa lealdade. Aquele cara que vai defender o clube, defender os atletas, o projeto em si, para ele continuar, para ele se manter, para ele se fortificar. A gente perdeu agora o Flamengo, que é uma certa potência no basquete brasileiro, pois tem profissionais dentro de quadra e extra-quadra. O São Paulo vive um momento assim caótico, onde o basquete você vê que são cargos ali mais políticos do clube social, que o cara tem que pisar no ginásio e ele tem que ser obrigatoriamente abraçado e com aperto de mão por 10 pessoas, do que ele ser reconhecido pelos méritos que ele consegue entregar dentro de quadra e para o projeto São Paulino. É um São Paulo que teve uma certa reconstrução do seu elenco para o NBB, visto que a nossa temporada é longa, tem 4 competições, uma já encerrou, que é o estadual, mas tem BSLA, que é a Basketball Champions League das Américas, que vamos trazer aqui mais para frente, falar um pouco mais sobre, que é a Libertadores do futebol no basquete. Tem a Copa Super 8, se a gente terminar o primeiro turno do NBB entre os 8 melhores colocados, também tem o NBB, que é a elite do basquete masculino nacional. Enfim, tem muitos jogos, muito ainda água para se rolar, mas é o São Paulo que se inicia o NBB com o seu calendário de planejamento estratégico de montagem de elenco defasado, né, cara? A gente perdeu atletas aí que não conseguiram comprovar o porquê tinham que ser contratados, acabaram saindo, não tiveram peças de reposição, nem à altura, nem para compor banco. E foi dinheiro jogado fora, né? Dinheiro jogado fora e agora sim. Gastaram... Porque tem que gastar com o Caio Torres, tem que gastar com o Oracle Paulista, eles nem entraram em quadra. Foram descartados agora. E fora então, agora para você junta. Mercado, Sim. Fora para sair no mercado agora, trazer um cara para ele se rapidamente se identificar com o projeto, com a torcida, com o problema em si, que é se reconstruir um elenco, um plano de jogo. Enfim, é um problema, assim, cara, um buraco, assim, desesperador para o torcedor. Pois o torcedor, se ele critica atleta, se ele critica a comissão técnica, não é o atleta em si o problema é externo e a consequência dentro de quadra, o que o torcedor vê ali dentro de quadra. O jogo é terça-feira, 20 horas, eu vou lá. O jogo é sexta-feira, 20 horas, eu vou lá. Mas o torcedor não está no dia a dia vendo reuniões, composição de elenco, treinamento, como que é internamente essa montagem de elenco a longo prazo. Infelizmente, o planejamento foi feito só para o estadual. Foram 20 jogos jogados no lixo, né, do estadual. Em si, a gente começa agora da Estaca Zero, o NBB, que é uma competição que o São Paulo tem investimento, segundo o certo diretor do futebol, de 500 mil mensais, um investimento assim que pouquíssimas equipes do NBB em si têm esse investimento mensal. A gente tem, de forma obrigatória, brigar pelas cabeças das competições que jogarem. Exemplo, Cerrado, Brasília, são equipes, cara, que têm um investimento menor e que a cada nova temporada os caras vão investir, aumentando gradativamente para assim ir sentindo um gostinho do que é o basquete, do projeto, para que o projeto possa se consolidar ali regionalmente, no seu estado em si. Mas o Paulo tem que entrar, cara, com todas as fichas para conseguir conquistar títulos. Infelizmente, cara, o momento agora do torcedor, ele é sem esperança nenhuma, né? A gente está implorando para que o Caboclo entre em quadra e a gente possa voltar a trilhar grandes caminhos, que são as vitórias. Eu acho que falta transparência. Inclusive, falta até o São Paulo valorizar o próprio produto. Porque estamos gravando isso numa quinta, agora são exatamente 9h51 de uma quinta-feira. Amanhã tem jogo, na sexta-feira tem São Paulo e Brasília às 8 horas, e o São Paulo simplesmente não anunciou como que vai ser o acesso do torcedor ao ginásio. Cara, menos de 24 horas pro jogo e o torcedor não sabe como que ele vai entrar no Morumbi amanhã. Enquanto você... Vai lá, Gui. Só queria interromper para lembrar, assim, dos uniformes desse jogo contra o Cerrado, né? Um uniforme tem Sportsbet e o outro não tem. Um tem NBB, o outro não tem. Cara, o pior disso é que o São Paulo simplesmente colocou lá o uniforme e tá divulgando o uniforme da temporada passada no perfil oficial ainda. Cara, não teve uma divulgação do novo uniforme. Não teve uma divulgação. E aí eu pergunto, cara, como que deve ser a cobrança interna? Porque o Tyrone joga o primeiro tempo com o sportingbet.io na camisa
E o segundo tempo não tem nem atrás nem na frente. Assim, que clube profissional faz isso, cara? Como que um clube permite isso? Eu não tenho resposta, assim, e não foi a primeira vez, tá? Não foi o Tyrone, o Chamel contra o Flamengo também sofreu com isso, o Isaac. Então, cara, profissionalismo. E até por isso que eu acho importante a gente ter o Dani aqui, porque a gente precisa falar sobre gestão. E o São Paulo tem várias feridas internas no basquete também, assim como é no futebol, né? E talvez seja um reflexo, porque a gente vê na final, a gente viu diretor X, diretor Y, diretor Z, e agora, cadê eles? O time perdeu 2 jogos. Cadê? Para ir lá pegar o microfone e falar na final, para falar que vai fazer entretenimento esportivo, para agradecer quem fez parte do projeto, para bater no peito, ó, fui eu que fiz, tá? Aparece. Mas agora, né, no momento ruim, para explicar como que é a questão do caboclo, para ter transparência, não tem. Isso a gente já está acostumado como São Paulino. Então, Daniel Campos, boa noite. Finalmente apresentado o Daniel Campos. Boa Uma noite. bagunça o São Paulo no basquete também, viu, Daniel? Isso não é só do futebol. A gente esperou, principalmente pelo título na outra semana, era esperado que fosse diferente, que a gente tivesse felicidades, né? Que a gente esquecesse toda a gestão pífia no futebol, mas no basquete está caminhando aí para a mesma coisa. Então, entretenimento esportivo no São Paulo, por enquanto, não tem de nada, né, Daniel Campos? Rapaz, e se a gente fosse falar 15 dias atrás que ia desandar tão rápido, acho que nem o mais pessimista apostaria, sabe? Não faz sentido, né? Não faz sentido, porque a visibilidade que a Bonança dá é uma das coisas que a liderança do São Paulo mais almeja. E não no basquete, em tudo, né? A liderança do São Paulo tem um perfil mais oportunista de aparecer muito nas horas boas e sumir na hora ruim, e na hora ruim do caos até o detalhe ruim, né? Ninguém vai dar as caras para explicar por que não tinha o patrocinador master, que é o maior patrocinador da história, não sei o que, papapá. E os caras não conseguem simplesmente aplicar em todas as camisas. Quantas camisas são? Cara, isso é muito inadmissível. Sabe? Tipo, cara, assim, ó, vamos lá. Você vendeu para esse cara um monte de propriedade. Uma das propriedades é o time de basquete, que você tá dando uma visibilidade, que você tem um investimento forte, que você montou um time que acabou de ser campeão. Então, assim, eu peguei o holofote e joguei nesse time. 2 jogos depois do título, onde tá todo mundo olhando para esse negócio, fala assim, pô, até quem não tava dando atenção, fala, opa, Em TV aberta, inclusive. festa legal, torcida bacana, festa do título, o jogador é ex-NBA, Marquinhos é um puta cara conhecido. Pô, talvez eu tenha que dar mais atenção para esse negócio. Velho, 2 jogos depois, o patrocínio tá errado, a entrevista do Elinho, ela é Forte. forte, sabe? Porque é a visão da agonia do jogador, sabe? Que é o cara competitivo ali, falando, pô, nós não temos troca, sabe? Nós estamos jogando sem banco. E os caras estão simplesmente implorando por um reforço que não faz nada, né, internamente. Vocês são mais novos que eu, jogos universitários, quando eu ia 18 anos atrás, tinha aqueles esportes que metade do time ficava bêbado e não aguentava jogar no dia seguinte, sabe? E daí você via os caras que se guardaram para o jogo dando esse tipo de declaração. Pô, estamos sem banco, estamos desfalcados aqui. Mas ali é o amadorismo, né? Na forma mais pura. O basquete profissional, em 2 jogos depois de um título, ter esse tipo de declaração, você pegar o cara que tem maior potencial de negócio, além de um potencial dentro da quadra gigante, que é o caboclo, e gerar uma puta cortina de fumaça, fala que não, pera aí, esse cara é a estrela do time. E tratar como se não fosse nada, né? Como se tivesse tudo bem. Como se o cara não tivesse lá, sabe? Me assustou bastante, cara. Mas quando você vê o histórico, e não é o futebol, porque é o histórico do São Paulo. A mentalidade não é o São Paulo, o futebol profissional é assim.
A mentalidade do São Paulo, infelizmente, é assim. O tipo de gestão do São Paulo, infelizmente, é assim. O cara não se aprofunda para fazer bem feito. O cara não cria um projeto estruturado. Ele cria partes de um projeto. E a partir do momento que essa parte funcionou minimamente, ele tem o que ele precisava para conseguir o voto na próxima eleição, para dar a entrevista que ele queria. E a partir do momento que ele conseguir um cargo maior no clube, para conseguir uma carteirinha, para conseguir uma vaga melhor na garagem, sabe? E a partir do momento que isso acontece, a sensação é falar assim, agora não preciso mais olhar, sabe? Dá trabalho esse negócio aí. Cara, e eu não consigo colocar assim na conta da perda que o São Paulo teve na diretoria, porque eu acho que qualquer empresa tem que ter uma turma de profissional capacitada para suprir uma perda. Eu acho que não pode simplesmente o Salgueiro ser o centralizador de tudo no basquete do São Paulo, não para era. o basquete do São Paulo ficar bagunçado e os jogadores falarem sobre isso em entrevista, que isso é o responsável, isso aí está mais embaixo. Tá mais embaixo. Não pode acontecer esse lance do patrocínio. Não tem o logo do NBB, cara. E se São Paulo for multado por isso? Se São Paulo for Deve multado ser, viu? Deve ser. Não tem patch de competição que fere a liga. Não tem o patrocínio master que fere o contrato, que é o principal motor financeiro do marketing. Não tinha também um patch da CBC que tem lá a parceria, entre aspas, com o NBB. Então é mais uma infração. Paga Não as tinha o viagens de principal fora de jogador. casa. É a CBC que paga as viagens de todos os Esse times. ano vai ter. Então, quem sabe o São Paulo tem que tirar do próprio bolso, porque simplesmente não tinha um patch da CBB. E assim, eu faço a pergunta: será que isso já aconteceu com o Real Madrid? Com o Barcelona? E aí, pô, você quer ser o Barcelona e o Real Madrid, você tem que fazer por onde? Não adianta só falar. Né? E isso serve para todo mundo que acha que o São Paulo vai ser. Teve o apoio da torcida igual o leste europeu, mas o São Paulo ainda não vai ter um projeto tão consolidado como um Barcelona, como o Real Madrid, porque não tem estrutura, obviamente não tem estrutura para isso ainda, e eu acho que o futuro nos permite dizer que não vai ter. Eu não estou muito otimista quanto ao futuro, porque se está assim agora, depois do título, imagina se a partir de agora eu não conseguir conquistar mais nada. É porque o torcedor já não está mais otimista. Pô, sem pivô, com essa rotação, a gente não ganha NBB, a gente não ganha BCLA Libertadores. A gente vai contentar com o Paulista. E aí, qual que vai ser o futuro? E ninguém dá as caras, né? Aquele fator da transparência. Para falar, para bater no peito, sempre vão aparecer. Mas para explicar porque tal jogador veio só durou 3 meses, e aí a gente fica sem explicação. E foi liberado sem ter opção de reposição, né? A gente perde a gente libera 2 pivôs do elenco que também não justificaram nada. E levaram o moleque de 16 anos para completar o banco, porque não sabe onde achar outros jogadores. Não tem ninguém no Mas mercado. pensa aqui comigo. São Paulo deveria ter jogado pelo menos um. Para esse começo, cara. Para esse começo. Que liberasse depois. Ou se fosse liberar, tivesse pelo menos alguém. Porque assim, o time tinha 4 pivôs. Tairone, Bebê, War e Caio Torres. O Caio Torres e o War foram embora. O Bebê tá lesionado. E mesmo assim, se você tiver só o Bebê como pivô de ofício, ainda tá pouco. Porque você sabe quem é o Lucas Bebê. O Lucas Bebê é bom. Aposentado, né, cara? O Bebê é um bom jogador, ele tem o QI de basquete, só que é o cara que você tem que tomar cuidado, porque você sabe que ele pode lesionar a qualquer momento. Você ter só o Lucas Bebê ali como pivô é fruto de uma problemática ali na gestão do elenco. Quem montou o elenco, e assim, você agradecer tal pessoa que fez a montagem do elenco, falar que X, diretor, parabenizar porque ele fez a montagem do elenco, foi campeão. Mas não é porque foi campeão que a montagem do elenco foi boa, cara. Eu acho que o São Paulo escondeu isso, escondeu a montagem de elenco ruim com a peça que eles esnobaram agora, que foi o Caboclo. E deu para ver agora contra Cerrado e Flamengo que o São Paulo precisa muito do Caboclo. E talvez por isso tenha tido toda essa euforia depois que isso veio à tona, porque o São Paulo não queria que viesse à tona essa questão do Caboclo, queria fazer tudo por debaixo dos panos. Internamente era isso, vamos resolver e ninguém vai ficar sabendo de nada. É como se ele só tivesse algum probleminha ali, e não que ele tivesse ficado até sem contrato, porque Franca, Flamengo e Minas procuraram o agente do Caboclo para saber como que era a questão. Então, assim, cara, você deixar um ex-NBA sem clube porque você não teve a capacidade de redigir um contrato, assinar antes do NBB começar,
num time como o São Paulo, que quer brigar por título, você perdeu o jogador, talvez o mais importante, né? A gente discutiu isso no podcast. Marquinhos é o cara ofensivo do time, mas o Caboclo é quem defende. O time já não tem pivô. Se tivesse o Caboclo aí, não precisava colocar o Dória para jogar 24 minutos contra o Cerrado. Você perder esse cara no início do NBB, porque assim, o pessoal, pô, só começo, 12 derrotas. Lá na frente, não é igual a NBA, cara. A gente não tem 82 jogos. A gente não tem 82 jogos, a gente não são 8 classificados para os playoffs. Aqui no NBB é um formato diferente. Os 4 primeiros vão para a semifinal. Ou para as quartas de final, perdão. E quem está no topo garante o mando de quadra. Você viu, São Paulo garantiu o mando de quadra do Paulista, foi campeão por isso. E no NBB, né, começar 0-2 enquanto Flamengo, Franca, Minas começam 2-0, 3-0, e o restante dos times que vão brigar lá na cabeça não tem esses problemas internos como São Paulo, é preocupante. E aí você alimenta o pessimismo na cabeça do torcedor. Não tem como culpar o torcedor. O torcedor que vai lá e todo post do São Paulo cobra, pô, cadê o pivô? Assim, o pivô não vai chegar, gente. Eu não é informação, tá? Isso é opinião. Eu tenho quase certeza que não vai chegar ninguém. Porque o São Paulo não vai fazer um esforço, assim, não tem dinheiro, não sabe fazer um formato assim para que renda alguma coisa. Como a gente já bateu na tecla várias vezes. Autossustentabilidade. Aí é onde frustra, Diegão. Porque assim, puta, não tem dinheiro e não tem iniciativa para trazer dinheiro. Só pedir não vai adiantar, cara. Vai chegar lá dinheiro, na diretoria, ó, que a gente quer dinheiro, a gente precisa de um pivô. Pô, faz render, você tem um Caboclo, cara. Faz render alguma coisa. Sabe? Pô, a conta que o Gui falou no comentário dele é interessante, né? Se 1%, vamos pegar 16 milhões, tá? Para não pegar os 20, porque vamos pegar o menor número. 1% são 160 mil caras que podem ter uma propensão alta a basquete, sendo muito São Paulino. É metade ali de uma cidade como Franca que consegue fazer pulsar. Puta, com 160 mil fãs acompanhando, você consegue desenvolver ações de patrocínio, você consegue criar produto licenciado, você consegue vender a camisa oficial dos principais jogadores, já que você investiu para eles estarem aqui. Você consegue pensar no jogo como um local de entretenimento para ganhar com alimentos e bebidas, para ganhar com uma lojinha na podia até começar a vender ingresso, né, para conseguir. Que seja simbólico, sabe? Só não, é R$5. Só que para você cobrar ingresso, você tem que fidelizar o torcedor. São Paulo não tem nenhum programa para fidelizar o torcedor no basquete. Então, tipo, se faz, pô, não, ó, não tem receita agora, mas tem esses 5 projetos aqui para trazer receita para. Pô, vamos aí. O que é esse momento? Agora é o momento de estruturação, porque a receita vai vir ali na frente. Toda vez que eu converso sobre o basquete, eu falo, cara, se você entender o basquete como negócio, o basquete é um puta negócio. NBA, eu estou chegando, a gente estava conversando, você também foi convidado, estou chegando na gravação depois de ter vindo da inauguração da loja da NBA aqui em São Paulo, que abre para o público amanhã. Cara, é num shopping, num bairro legal, é uma loja de 2 andares, gigantesca. Tem uma quadra dentro Tem uma quadra dentro do shopping para os caras jogarem basquete à tarde. Se tem alguém que entende de números e sabe fazer negócio, são esses caras. Para eles abrirem uma loja desse tamanho, é porque tem consumo, cara. É porque tem fã. É porque os caras vão lá para viver a experiência. Até valeria uma reunião com o pessoal que faz isso, né? Acho que nunca aconteceu isso no São Paulo. Você abrir para ouvir outras conversas. Eu sinto que lá no São Paulo é tudo definido com o que está na cabeça de quem está à frente do projeto. Eles não fazem uma reunião, pô, chama esse pessoal da NBA, olha o evento que os caras fizeram. Pede, não sei se pedir dica é um jeito certo de falar, mas conversa. Você não precisa saber de tudo, você não precisa saber a forma de fazer o São Paulo gerar entretenimento esportivo, mas abre o ouvido, a mente, né, para saber o que você tem que fazer. E aí, conhecendo um pouco São Paulo de perto, cara, que eu acho que o meu maior incômodo de São Paulo é uma bolha. E é uma bolha que se assusta com esse tipo de coisa. Porque se ele vai falar com o cara da NBA, vai ficar muito evidente que ele não tem preparo para estar ali. Que ele não sabe fazer nada daquilo, que ele não sabe por onde começar. E que deveria ter alguém mais profissional do que ele naquela cadeira.
Então, na dúvida, nem pergunta. Vamos fazer do nosso jeito aqui, o nosso jeito... Mesmo que seja ruim. E aí não anda direito, sabe? Aí fica nesse negócio, eu faço dentro do que eu sei, e o que eu sei não me leva para onde eu prometi. Eu prometo para o Danilo que vai ter entretenimento, e eu não sei nem o que é entretenimento direito, sabe? Até pensei assim, nessa parte do entretenimento, que o Rossi ele fala que quer transformar o São Paulo em entretenimento. Mas o discurso vira contra o discursador quando simplesmente o São Paulo dispensa o Cezinha, cara. E o Cezinha vai para o Pinheiros. Porque o Cezinha é São Paulino de coração, ele vai ser locutor num clube que praticamente não tem torcedores, porque o São Paulo prefere um DJ que não consegue colocar a torcida para cima. Eu vou ser honesto, com todo respeito ao DJ Tel, que é do social, mas eu já tive a capacidade de fazer uma pesquisa lá no ginásio do Morumbi, e até com os próprios jogadores, eu não perguntei, mas dá para perceber que mais atrapalha do que ajuda. Os sons, o momento certo, né? O time de você colocar tal som, tal efeito sonoro, e, cara, não dá. É bem amador, para não falar outra coisa. E assim, um time não pode depender só de um DJ para fazer todo o entretenimento esportivo. O cara, né, ele precisa... Na apresentação dos jogadores, se você tivesse uma apresentação igual é na NBA, cara, já tava ótimo. O jogador vê ali, tem um telão lá na frente. O clube coloca o telão para passar a transmissão do jogo. No Paulista era assim, no NBB foi assim também. Sim. Coloca alguma coisa lá no telão. O pessoal da NBA, todos os times da NBA tem o telão lá, que é um telão totalmente diferente, né? O Brasília agora fez isso agora no NBB, lá no Nilson Nelson, vai ter um telão de LED, todo interativo. Mas, pô, monta pelo menos uma chamadinha. Chamou o caboclo, ó, passa um vídeo lá do caboclo na tela para o torcedor, né, já se acostumar. E aí põe todas as luzes com foco no caboclo. Não deve ser tão difícil fazer isso. Ou talvez eu esteja, né, pedindo demais. Mas eu acho que não deve ser tão difícil fazer isso. E pega pela mão, Diegão. Sabe, tipo, pega o cara que tá lá pela primeira vez, dando a chance, sabe? Eu vim aqui. Quando você anuncia o caboclo, você fala tantos anos na NBA, jogou por tais times, jogou na Europa, agora no São Paulo. Você dá um peso para a entrada do cara, para pegar aquele cara que tá ali desavisado e falar assim, pô, esse negócio é legal pra caramba, para ele voltar. Se você só chamar Bruno Caboclo, vai... Tipo, beleza, sei lá, sabe? Basicamente é isso, porque o entretenimento vai de quem vai para o ginásio. Né? Você promete algo para quem vai para o ginásio. E assim, se você perguntar para qualquer um que foi na final, que foi agora no NBB, o entretenimento que o torcedor tem é a própria torcida. É a torcida. Saindo da parte, atravessando a grade do ginásio do Morumbi, nada. Na final teve o Fábio Braza, mas poderia ter sido melhor utilizado. Cara, eu já achei ótimo você levar o Braza, você levar o Arboleda. Mas o que você... o leque de coisas que você tem para fazer com o Fábio Braza, que é um rapper, podia ter feito, não sei, né, ele tem ligação com basquete, podia ter feito uma música para o São Paulo, ele fez lá as rimas com o Arboleda e tudo mais, achei bem legal. Só que o São Paulo podia ter explorado mais. O Arboleda recebeu camisa, os aplausos da torcida, mas podia ter feito algo melhor com o basquete. Você não viu uma foto do Arboleda com algum jogador do basquete. O time foi campeão e não teve uma foto. O Arboleda estava na torcida, estava lá embaixo também na comemoração. Por que não fez um vídeo do Arboleda com o Caboclo para postar lá no Twitter do São Paulo, cara? E assim, não é coisa que precisa de tanta coisa assim, não precisa nem de tempo. Celular. 5 segundos. Ó, o Arboleda apontando pro Caboclo, os dois são amigos. O Arboleda conhece o Caboclo. Eles são amigos, realmente amigos. Pô, pega o bebê e o Caboclo e coloca o Arboleda no meio dos dois. Ó, campeão, bate no peito, aqui é São Paulo. Não é simples. Não demora tanto para fazer isso. E, pô, imagina, bebê, ex-NBA, Caboclo, ex-NBA, Arboleda. Imagina o hype que isso se dá nas redes sociais. O torcedor São Paulino que tá vendo o Arboleda lá acompanhando o basquete, pô, o Arboleda tá lá, eu vou querer ir lá também. E assim, se o Arboleda foi num dia, e se eu for amanhã, talvez eu encontre quem? Será que o Rigoni pode estar lá? Sim. E o São Paulo não faz essa ligação. E assim, não tem algo que atrai. É o que eu falei, o ginásio, terça-feira, estava mais vazio do que o normal, porque não tinha o que atrair o torcedor, além do jogo. Sexta, que perdeu do Cerrado, será que vai ter? É que terça-feira, 20 horas, já é um horário ruim. Quando Início você de não semana divulga, ainda. quando você não divulga
quando você não promete nada por torcedor, você só coloca lá, ó, vamos liberar o acesso ao ginásio 18 horas. Beleza, o torcedor só sabe isso, ele só vai. E não tá esperando algo a mais, ele só vai ver o jogo e vai embora. Não tá esperando algo a mais. Ele não tá esperando algo com Marquinhos, não tá esperando um vídeo especial, não tá esperando nada, porque não vai ter, ele sabe que não vai ter, porque é o São Paulo. E, assim, não é tão difícil você planejar alguma coisa, pelo menos um intervalo ali, né, com alguma, igual foi com o Brasa, mas mantém isso, você não faz só uma vez na vida, mantém. Só que o São Paulo parece que não quer fazer. E assim, eu não sei como que é a questão, se pro Brasa ir lá ele é um convite, mas pô, o São Paulo tem vários influenciadores, principalmente no basquete, tem 2%, não sei se o Dani conhece, deve conhecer o DPC, acho que todo mundo conhece o DPC. Então, pô, chama o DPC, a torcida que gosta do basquete vai acompanhar, né, vai saber quem é o DPC. Você tem vários prismas, um leque enorme, então realmente você pensa que o clube está largado, né, no basquete, no caso. Né? Então fica complicado, porque além disso, tem toda a questão interna que reflete nas quadras. E aí vem a entrevista do Elinho à tona, porque foi muito forte a entrevista do Elinho. Ele disse que o clube não treinou. E desde o Campeonato Paulista, a gente está gravando hoje numa quinta, quarta-feira foi campeão. Teve quinta, teve sexta, sábado, 3 dias. Não treinou. Domingo teve. Não, na real, sábado teve jogo. Então, quinta, sexta, 2 dias não treinaram. Sábado teve jogo. Domingo, folga, depois do jogo. Segunda, Media Day. Teve um treino marcado depois do Media Day, não rolou o treino. Terça-feira foi para o jogo sem treinar. Então, o time teve 2 jogos, no intervalo ali de 7 dias, não treinou uma vez sequer. E por quê? Por que o time não treinou, cara? Foi campeão, tudo bem, mas tem que treinar. É treino, não tô pedindo nada. O time tem que treinar. E assim, isso refletiu na quadra. Só que a gente tem certeza que não é só isso. Não é questão de entrosamento, não é tática, não é só falta da rotação. É ambiente interno refletindo lá dentro. E você acha que o Marquinhos, que o Tyrone, eles ficam felizes de ver que o Caboclo podia estar ajudando eles e não tá porque a diretoria não fez o que era para fazer? Não tá. Você viu a entrevista do Marquinhos na Cultura, depois do jogo? Não, eu tava lá no jogo, eu não consegui ver. Marquinhos, tipo assim, decepcionado, falando, eu tô jogando fora de posição, o Isaac tem que sacrificar aqui, o Tyrone tem que sacrificar ali. Porque o 4 joga na 5, o 3 joga na 4, você não tem o 2 que joga na 3. Né? Aí você faz um puxadinho ali, coloca um em cima do outro e os 5 caem juntos. Aí o Marquinhos bate o melhor marcador do Flamengo, que é o Rafa Mineiro, e anula. Porque você dá sopa para azar, né? Você já não tem o Caboclo, que seria uma dificuldade maior para o Flamengo defender. O Rafa Mineiro não ia defender o Marquinhos. Você acha que ele ia defender? Ele ia defender o Caboclo. O Flamengo ia mudar toda a estratégia. Talvez São Paulo podia até vencido o jogo por conta disso, porque o Rafa Mineiro defendeu o Marquinhos perfeitamente. Então é isso. As ações internas do Tricolor Paulista, as feridas, porque assim, perdeu o João Salgueiro, tudo bem, tem um impacto, né? Na quinta-feira, um dia depois do título, teve toda essa questão que mexeu com a cabeça do pessoal lá dentro. Mas, cara, isso não pode durar até terça no jogo contra o Cerrado. Não pode colocar isso como desculpa. E o time estava desligado. Pode até virar motivação, né? Vamos jogar vamos jogar por ele. Pô, no domingo teve faixa para o Salgueiro. Mas em quadra, o pessoal estava longe. Contra o Cerrado, o Dani viu o jogo e deu para perceber que o time estava sem comunicação. Não sei se o pessoal que está acompanhando aqui vai lembrar, mas no final da prorrogação, o São Paulo tinha uma falta para fazer. O relógio estava lá em 15 segundos. Estava Cerrado à frente, 2 pontos à frente. Ou 1 ponto, não lembro exatamente. Acho que estava 1 ponto à frente. E aí o São Paulo fez a falta. Só que assim, o relógio correu dos 15 até os 5 segundos. E não teve uma pessoa para gritar, falta. Basta alguém da comissão técnica, um jogador, o próprio Elinho estava desligado. Então, assim, você percebe que os caras estão no mundo da lua. E a pergunta é por quê? E por que a comissão técnica não faz algo? Por que não tem uma alternativa? Por que você dispensa o Or, Caio Torres e Eugênios? Que, por mais que não são caras que estão lá jogando 40, 30 minutos, se tivesse o Caio Torres ou o Or agora contra o Cerrado, o São Paulo não tinha tomado um baile de 2 garotos. O Sérgio e o Juan dominaram o garrafão do São Paulo. Ele não pode fazer 76 pontos do Cerrado em 5 tempos. Não pode. Nosso time só que assim, você... Vai lá. Nosso time vem com pontuação baixa desde o Paulista. Ele ganha uma final defensivamente, mas ele tem 32 jogos no campeonato. Ele não vai conseguir jogar 32 jogos ganhando defensivamente.
Então precisa melhorar. E onde reflete isso na comissão técnica, cara. Aí você pega o melhor treinador do Brasil hoje, que é o Gustavo de Conte. Você não tem o Caboclo, você só tem o Marquinhos como o expoente principal no time. O Gustavo de Conte lê o Mortari em 2 segundos. O Marquinhos vai pegar a bola e vai sair igual um touro, fazer a cesta. Porque não tem jogada. Vai abaixar a cabeça e vai. Eu vou marcar o Marquinhos, acabou o São Paulo. É isso aí. E só não querendo voltar muito no assunto da exposição de pessoas que podem ajudar a promover o evento. Vocês lembram que antes da pandemia, vocês que acompanham o basquete, o Diegão deve lembrar que o Jorge Jesus foi num jogo do Flamengo da BSLA? Não só ele, o Gabigol também. São Paulo podia fazer isso com o Rigoni, com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, meu, a maior da história do clube. Não, mas a partir do momento que você entende o São Paulo como um grande negócio, você fala assim, pô, isso aqui pode ajudar isso, essa troca ajuda, esse tipo de produto eu posso fazer... É técnica, né? Tipo, eu tenho entretenimento e tenho marketing funcionando. Nós não temos pista disso, Gui. Nós não temos uma... Cara, o Arboleda foi lá. A sensação que dá é muito mais para ver os amigos dele do que algo pensado, sabe? Não foi uma... Assim, não, o Arboleda foi uma ação de entretenimento pensada pelo São Paulo. Bom, nos aproximamos aí já do finalzinho do nosso programa, porque entramos num assunto que rende muita polêmica, que é entretenimento esportivo, e é difícil falar sobre isso com o basquete brasileiro, porque o próprio São Paulo poderia levar como exemplo a NBA, né? E não tem muita dificuldade, é só você ver o que os caras fazem lá e tentar trazer para cá. Só que não é o que acontece. Então, São Paulo teve muitos problemas recentes quanto a isso, coisas que foram prometidas, tanto internamente quanto externamente, não foram cumpridas. A montagem de elenco, na minha opinião, foi bem ruim. O Mortari tem seu crédito pelo título paulista, a comissão técnica tem todo esse crédito, mas precisa melhorar. Então, eu já vou fazer uma pergunta agora para o Danilo, para a gente finalizar isso aqui. Danilo, projeção de futuro para o São Paulo. A gente vai melhorar no NBB agora com o retorno do Caboclo? Você acha que as coisas vão melhorar no São Paulo ou essa bagunça interna ainda vai continuar atrapalhando um time como um todo? É porque a gente sabe, falta rotação, falta pivô, falta gente para ajudar, porque o Chamel tá voltando de lesão e tem 41 anos. Você colocar nas costas de um cara de 41 anos que ficou mais de 4 meses parado para ser o cara para vir do banco, não tem como. Você ter ali um Isaac que você sabe que não consegue, né, atuar em 100% dos jogos com regularidade, vai fazer jogos bons e jogos ruins, porque é um jogador para atuar vindo do banco. O Coelho é a mesma coisa. Então é um time que oscila muito. Você não tem peças que facilite, né, para caso o Bennett oscile, para caso o Tyrone oscile. Você vai depender muito do Marquinhos e do Caboclo. Agora, com o retorno do Bruno, tudo regularizado, tudo certinho, projeção é positiva, Danilo? Cara, a projeção dessa bagunça externa que impacta automaticamente internamente em quadra vai se repetir um São Paulo de início de estadual. Vai vencer jogos, mas vai apanhar feito mula. E assim, para a projeção do São Paulo em si, do investimento que é realizado, não se esperava tudo isso. É um São Paulo que vai sim buscar o caminho das vitórias, mas ao mesmo tempo vai apanhar muito, vai penar muito, vai ter que ver o Marquinhos com seus 37 anos jogando 40 minutos, porque se sair da quadra o time se desorganiza, tem que voltar para colocar o time em ordem de novo, como já foi falado aqui nesse episódio. É um São Paulo que a sua comissão técnica não consegue impor novas táticas, novos planos de jogo. O São Paulo foi campeão paulista e inicia o NBB sem um analista de desempenho. Então, é um São Paulo assim que não consegue descrever dados, estatísticas, não consegue inovar dentro de quadra com dados de partidas passadas e assim, tentar criar lances e jogadas, novos releases para os próximos desafios. É um São Paulo assim que está no modo automático, e isso é muito feio para o próprio São Paulo e também para quem organiza a equipe e também administra, né? Até voltando um pouquinho sobre entretenimento esportivo, que foi muito bem pautado por vocês, né? Assim, o basquete brasileiro em si, tirando a Liga Nacional de Basquete, que organiza o NBB em si, que consegue organizar
esse campeonato, consegue reunir as equipes com um único objetivo, um único prol, né, que é o fomento do basquete no Brasil, mas em si, tirando a Liga Nacional de Basquete, as equipes brasileiras não conseguem tocar os seus projetos de forma individual, de forma consolidada e também profissional, né? Você vê aí, trazendo mais dados e números sobre as finais do estadual, do Paulistão, melhor dizendo, né? Que é o seu campeonato regional mais forte do país em si. Você teve o canal da dona dos direitos de transmissão do estadual batendo 10 mil simultâneos de transmissão, 1.100 no TikTok, enfim. O Flamengo bateu 60 mil na estreia do NBB, na Flá TV. Inclusive, desculpa te cortar, Danilão, é algo que a gente não comentou aqui, mas o São Paulo já está com a oportunidade de transmitir os jogos do basquete na SPFC TV. Pode. Sim, a Liga liberou. Pode, a Liga liberou. A Flá TV fez isso, pegou 60 mil simultâneos no NBB na estreia, já tem mais de 100 mil visualizações no canal. E por que a SPFC TV até agora não fez nada? A gente teve um bastidores do basquete, que foi ótimo. Cara, foi muito bom os bastidores do basquete lá da final. Mas não pode se restringir somente à final. Então tem que ter, né, esse trabalho da SPFC TV, que já faz um baita trabalho no futebol. Mas, pô, coloca o Magno Nunes, coloca o Vinícius Ramalho, que já fizeram isso na Liga Ouro, já tem uma identificação com a torcida. Né? Aquela bola de tri virou um jargão tão importante quanto o do Rômulo Mendonça na NBA. O torcedor São Paulo, você fala bola de trilho, ele vai lembrar do Magno Nunes. Então faz isso. Agora, sexta-feira, não deve ter transmissão de novo. São Paulo tinha 3 jogos em casa para transmitir na SPFC TV, já perdeu 3 oportunidades. Continua lá, Danilão. E aí, assim, são transmissões que você não consegue entregar entretenimento esportivo, né? Se você levar ao pé da letra, entretenimento esportivo vai muito além de você pegar o seu calendário em casa e riscar. Domingo é futebol, segunda basquete, quarta futebol feminino, sexta basquete. Isso não é entretenimento esportivo se a pessoa que quis transferir essa informação para o torcedor em si, né? Porque esse cara que transferiu essa informação é um ex-presidente da Liga Nacional de Basquete em si. Então, era para ser um cara que é um cara consolidado com a sua imagem inserida no basquete, com os atletas, com seus agentes, mas é um cara que não respira inovação. Que não já foi diretor de marketing do São Paulo também. Para mim, o pior da história do São Paulo. Para mim, foi o pior diretor de marketing da história do São Paulo. Viu a era Daniel Alves, né? Só isso explica muito. E aí você trocou a sua presidência do clube em si, trocou diretores, falou que iria profissionalizar a São Paulo Mania, as suas franquias em si, e você lança o uniforme da temporada 21 e 22 sem um lançamento utilizando os atletas, sem um grande alarde. Você chama... E o clube ainda divulgando vendas dos uniformes da temporada passada. Você não anuncia o elenco da temporada 21-22, então assim, é um mundo atípico que vive quem administra o basquete. Não consegue ler e converter em experiência para o torcedor em si. E voltando só aos números lá da final do estadual, bateu 10 mil simultâneos no YouTube, 1.100 no TikTok, fora a sua audiência no Band de Esportes. Mas você não viu nem São Paulo nem Franca dialogando os seus produtos na transmissão ao vivo, no NBB agora, no YouTube, agora vai ter transmissão na ESPN, no Facebook do NBB, mas você não vê os clubes propagando os seus produtos em si. O São Paulo não tem um plano de sócio-torcedor para o basquete, como tem Mogi, como tem Franca, como tem o próprio Caxias do Sul, as equipes mais do Sul. A Unifacisa, cara, que foi campeã da Liga Ouro. Unifacisa é um exemplo, viu? Que era a antiga divisão de acesso para o NBB. E o São Paulo foi vice-campeão. São 2 equipes que uma foi campeã e a outra foi vice que seguiram caminhos distintos, né? A Unifacisa, que é uma faculdade tradicional, muito qualificada do nosso Nordeste brasileiro, hoje é uma certa potência extra-quadra. O São Paulo foi vice, mas não consegue emplacar o seu projeto profissionalmente em si. A Unifacisa tem uma loja oficial dentro do ginásio, cara. Então, assim, é o São Paulo, cara... É o São Paulo que não consegue profissionalizar, mas também não consegue terceirizar. E aí vive nesse meio termo. E aí é isso, cara. O torcedor paulino, no momento, não tem grandes esperanças pela bagunça que foi, né? Porque, assim, a gente vive um mundo digital, cara, que, assim, você espirrou, você tossiu, vai sair, vai ser propagado. E os caras acham que ainda estão na época de carta, né? Eu escrevo a carta, daqui a 3 semanas vai chegar... O contrato com o Caboclo foi assim, né? E ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Só a gente sabe aqui, fecha a porta lá, reunião secreta, a gente sabe, pronto.
E outra, né, cara, a Sportbet.io, o maior patrocínio da história do clube, diversos jornalistas já comprovaram com documentos que isso não é. Mas aí volta a outra frase, não é o maior patrocínio da história, mas é o maior patrocínio de cobertura do São Paulo Futebol Clube, do clube social. Mas os caras não ativam uma ativação comercial nos jogos do basquete em si. E aí, cara, fica muito fácil trocar diretor de marketing, trocar colaborador de marketing, os caras chegarem lá no ginásio do Morumbi, ficar tirando fotinha do São Paulo Basquete, e sim, os caras não conseguem montar uma operação de jogo, né? Então, fica essa desorganização, fica um projeto sem imagem, né? Então você não consegue ligar o basquete do São Paulo com um atleta em si. E aí fica essa desorganização, não tem ponto de venda de uniforme dentro do ginásio, enfim, cara, é uma desorganização que um título ou uma sequência de vitórias acaba aqui iludindo, maquiando o torcedor desses problemas estruturais e a gente fica focando só naquilo. Venceu hoje? Bora. Qual o próximo jogo? Venceu de novo? Então bora. Então, são problemas estruturais que acabam aqui corrompendo o projeto a curto prazo, e isso para o basquete brasileiro é ruim porque você perde um clube de massa com potência, com dinheiro de investimento em si, público, fãs. Então, assim, o São Paulo não consegue converter, né, esses caras que são apaixonados por futebol a consumirem basquete, né? Como foi, eu fui terça-feira para o ginásio, essa bola encerrada, e já tinha no ginásio, né, comentários. É esse o time que foi campeão paulista? Imagina o nível desse campeonato em si, porque os caras não conseguem compreender que saiu atleta que teve uma certa remontagem, porque o pessoal não tem transparência, né? Porque o cara nem sabe, né? O cara nem sabe. Comunicação, né, com o torcedor em si, mas aí, claro que existe aí, né, o Resenha Tricolor, existe agora o Resenha de Bandeja, que consegue aproximar o torcedor, né, do produto que o clube não consegue criar essa aproximação com o torcedor em si. Mas, Danilão, olha o quanto é forte esse momento. O cara viu o título, viu a festa da torcida, falou, cara, eu quero provar. Quando ele vai provar, sabe? Só se, pô, o cara quer ver o caboclo, mas ele não faz ideia do que o caboclo tá fora. Ele chega lá e fala assim, pô, mas não foi isso aí que me prometeram, sabe? Achei que era legal pra caramba. Aqui, não tem nada, o time joga mal. Pô, assim, não, essa é a hora de você impulsionar, sabe? Essa é a hora de... E é a hora de você provar, né, que mesmo com o time perdendo, você pode ter um dia legal lá no ginásio do Morumbi. Sim. Que é o conceito do entretenimento de arena. Tipo, o resultado do jogo é importante, mas a sua experiência tem que ser boa, independente do resultado. E o basquete proporciona isso. Mas, cara, não tem uma pista disso ali. E quando você pega esse exemplo que você deu e você lá em loco trazendo esse depoimento, para mim é muito forte, porque é o cara que se encantou com o que ele viu de longe. E quantas pessoas não estão olhando para o basquete diferente agora e falam assim, pô, esse negócio é mais legal do que eu pensava. Pô, deixa eu estudar um pouquinho mais. Pô, vamos se programar para numa sexta ir lá? E essa é a hora que o clube tem que estar falando, vem, estou me preparando para vocês. Tudo isso aqui é para vocês. Vamos fazer isso aqui virar... O clube tem que chamar, né? Exatamente. E o projeto de São Paulo em quadra é muito grande para ter um estaquadro tão fraco. É muito forte. Não é um time como... Cara, o Unifacisa não briga por título do NBB, não briga por Super 8. Hoje vai brigar, né? Que montou um elenco bem interessante. Mas esse quadro, o Unifacisa, acho que para mim é o melhor trabalho do Brasil. Os caras têm sócio-torcedor, tem loja oficial dentro do clube, tem atração. O Max, que é o apresentador lá do Unifacisa, faz um baita trabalho para correlacionar a torcida. Eles conseguem fazer a torcida e o jogador ter realmente uma relação forte. Não é aquela relação, pô, chamei no Instagram, o jogador respondeu, de acessibilidade, vou tirar uma foto, o cara quer tirar. Realmente de unir, de fazer o torcedor e o jogador de basquete. O São Paulo tem a oportunidade de fazer isso no basquete, que não tem no futebol. Lá no futebol você tá lá em cima na arquibancada. No basquete você tá do lado, você vê o cara na sua frente. Pô, faz alguma coisa para ter uma ligação do torcedor com esse jogador. Depois do jogo, durante o jogo, não sei. Mas você tem essa oportunidade. Você pode, né, ter ali, pô, tá vendo o caboclo ali? Ó, caboclo ex-NBA, fez tal na carreira. Você pode ir ali em cima e comprar uma camisa dele, viu? Alguma coisa do gênero, mas não tem. E assim, o que eu bato na tecla é isso, o projeto é muito forte dentro de quadra, foi vencedor agora, já bateu muito na trave, bateu, mas era sempre muito bom, né, dentro de quadra, era sempre competitivo. Agora foi campeão. Mesmo sendo campeão, mesmo ganhando ainda mais força dentro de quadra,
o extra-quadra consegue ser tão fraco que reflete dentro de quadra e faz isso enfraquecer, né? Então, se a gente está vendo que os problemas internos do clube estão refletindo em quadra, estão deixando o que é forte mais fraco, por conta do extra-quadra ser fraco, a gente precisa rever alguns conceitos. Eu acho que esse papo aqui, né, pela audiência que a gente tem, pelo poder que a gente tem, tanto do Resenha Tricolor quanto do Arremesso Tricolor, porque modéstia à parte, cara, se não fosse a gente, muitas pessoas não saberiam o que estava acontecendo ali. O pessoal não ia fazer ideia do que estava acontecendo com o Caboclo. Ninguém ia ter a mínima, porque o clube não faz o dever de informar. Então é importante a gente estar aqui. Eu acho que cabe lembrar uma coisa que ficou no passado um pouco meio esquecido, mas que a gente que acompanha o basquete do São Paulo lembra muito. Quanto tempo se demorou para profissionalizar o perfil SPFC Basquetebol? Verdade, só quando chegou o Dani, né? Que ainda assim o Dani tem muito trabalho para ele estar sozinho, né? Então, uma pergunta para vocês. Bate pronto. Vai lá. Se a final tivesse tido só público do clube, teria taça? Não teria. Não teria, porque, cara, quem tava lá sabe, quem tava lá pode bater no peito e falar, ó, esse título é da torcida. Quando o time tava mais de 10 pontos na frente, o Franca virou o jogo. E o torcedor cantou, cara, o ginásio chegou a tremer. Não ia conquistar o título se não fosse a torcida. Se não tivesse tido pressão para ter torcida, teria torcida? Não. De jeito nenhum. Não. Ia ser a vergonha que foi contra o Pinheiros, a gente ia perder o título em casa para frente. Esse é o meu ponto, sabe? Assim, a primeira ideia, o primeiro projeto que os caras trazem, sempre precisa tomar porrada para dar uma acertada, sabe? Então, isso foi mascarado com o título, né? Que a gente simplesmente deixou de falar. Mas isso foi ridículo. Só ter torcida aí. Ah, torcida, é verdade. Tem esses caras aí também, sabe? Só vender camisa. Pô, é verdade, tem camisa para vender. Ou então, esse intervalo aqui precisa fazer alguma coisa. Não, é verdade. É verdade, né? Tem intervalo. E a gente estava preocupado até no podcast da final, a gente falou muito sobre isso, que São Paulo viveu a vergonha que viveu na semifinal contra o Pinheiros de ter meio dúzia de gatos pingados quando ele poderia ter aberto já para convidar o sócio, que às vezes nem é São Paulino, que não gosta de basquete, que gosta do DJ. E a culpa nem é do sócio, né? A culpa é de quem deixa só o sócio para lá. E Franca, quem não conhece o ginásio de Franca, simplesmente você pode ver pela televisão. É um caldeirão. É um caldeirão. A gente já saía. E ainda assim a gente calou o Franca lá. Mas é engraçado. Ainda bem que a gente lutou. Noção de proporção, sabe, Gui? Você falou, ó, a cidade de Franca tem 400 mil habitantes. Vai, porra. Que 10% goste muito de basquete, porque respira, são 40 mil, né? O clube social tem 7 mil sócios. Se 10% gostar, são 700 caras, sabe? Então, tipo, só que você tem um potencial de 16 milhões para trazer para o seu negócio. Por que você está pondo uma trava em 7 mil? Sendo que desses 7 mil, 3.500 não torcem por isso aqui. Então, assim, ó, então eu tô criando um negócio e eu tô vendendo para o mercado que ele pode ser vendido para 16 milhões de pessoas se eu fizer bem feito. Mas na hora de uma final, eu vou pôr uma trava para 3.500 caras no máximo. Que se 10% tiver interesse pelo produto que eu desenvolvi, são 350. Assim, cara, mas... Nem isso, né? Se fosse 350, a gente estava feliz. Contra Pinheiros não deu nem 100. Então não deu 100. Porque 350 que tem algum interesse, mas que tem a iniciativa de ir, não dá isso. E eu não entendo, cara. Porque eu falo assim, pô, por que você faz um negócio que tem potencial e você cria um monte de barreira para o negócio não dar certo? Porque não vai dar certo. Não tem um caminho nessa sua ideia que dê certo. Você vai lotar de sócio com bandeira... Não vai, velho. Esse cenário não existe, sabe? O sócio nem levantar, vai levantar, né, cara? E assim, não é culpa dele, ele tá lá pra assistir o jogo. Só que, beleza, assim, tô lá. E assim, você pode ter os dois. Não sei por que o clube não pensou em ter os dois. Por que não os dois? Por que só os sócios? E não faz sentido. Você pensa, como que alguém realmente teve uma ideia dessa? É tosco, para não falar outra coisa. Mas, bom, creio que já passamos a limpo tudo que tínhamos para falar aqui, né? O último episódio foi muito feliz, tivemos só felicidades no último episódio aqui.
tivemos que pontuar algumas coisas, porque não está fácil. Né? Não está fácil esportivamente, internamente, a administração está devendo, está deixando a desejar, e o otimismo já foi embora. E você deixar o otimismo para a temporada ir embora uma semana depois do título paulista é amadorismo. Você simplesmente jogou seu projeto no lixo. E assim, o próprio produto do São Paulo, né, só dessa questão do caboclo já diminui o otimismo em que 80%, 90%. Porque o torcedor tá vendo, pô, eu vi muita gente falando isso. Achei que era diferente do futebol, mas não é. Achei que ia ter uma escapatória, mas não tem. É a mesma coisa. Quantas pessoas desistem por conta disso? Se continuar, vai muito embora. Então, o recado que fica é: precisa mudar. Se continuar assim, se continuar nesse amadorismo, por mais que a gente tenha jogadores importantes, Marquinhos e Caboclo, vai ser como ter um diamante no meio de uma merda. Você continuar fazendo isso. Então, precisa mudar. Bom, Dani, muito obrigado aí pela participação nesse terceiro episódio do Resenha. Você teve a oportunidade de falar no primeiro, tivemos Barolo como convidado no segundo. Acho que por ocasiões e contexto, a gente está bem de convidados aqui. Então, agradeço a participação, viu? Elucidou muito, acho que o torcedor São Paulino que vai acompanhar o programa nos deu uma aula aqui para mim, para o Guilherme, para o Danilo sobre gestão e entretenimento esportivo. Seu destaque final, Daniel Campos. Cara, eu que agradeço vocês. Virou um programa que eu acompanho. Para mim está sendo gostoso aprender mais sobre o basquete, não só o basquete de São Paulo, mas o basquete brasileiro, né? A gente acaba acompanhando. Eu, pelo menos, acompanho muito NBA, assisto muito NBA, e não tinha tanta proximidade com a NBB, começando a acompanhar o trabalho de vocês, a conviver com vocês, é inevitável, sabe? Você sente vontade, né? Você vê o São Paulo ali, você quer ver mais um jogo. Você vai começar a ver basquete do São Paulo agora? Vai ter jeito, vou ver. Daí, puta, só o que me faltava, sabe? Mas acho que está muito legal o projeto, acho que os feedbacks que o pessoal que está vendo está dando tá super bacana, e o objetivo que a gente tinha aqui é falar, pô, vamos começar a falar disso, vamos criar uma mesa de bar. Vocês estão brilhantemente contando essa história aí, eu tô super feliz. E acho que, como consideração final, cara, eu acho que a gestão de São Paulo precisa aprender que ser pai não é só na hora boa. Você tem que ajudar a fazer lição, você tem que ajudar a educar, você tem que... E é no dia a dia, velho. E você tem que dar a cara lá também, né? Agora, tem que estar lá, garantindo que o contrato do Caboclo seja assinado no menor tempo possível, que ele esteja em quadra para começar a competição bem. Cara, pegar o microfone no pós-título é a coisa mais fácil do mundo. Mas dar continuidade de uma forma estruturada, entender o que está errado para melhorar, entender o potencial financeiro que tem em mergulhar, e falar com gente que sabe fazer e pedir ajuda, é o que vai fazer de um projeto que tem potencial que ele vire o que ele pode ser, né? E não só simplesmente na hora boa ir pro holofote, bater no peito e falar, tá vendo isso aqui? Que bonito, fui eu que fiz, sabe? Uhum. E eu acho que esse é o chacoalhão que precisa ser constante nos caras, não só no basquete, mas no São Paulo. Qualquer coisa do São Paulo, infelizmente, tem essa característica de oportunismo, na hora boa eu tô aqui, fui eu que fiz, quando dá errado, não é de ninguém, sabe? Eu ganhei, nós empatamos, eles perderam, meu sentimento é esse aí. Realmente, bom ponto do Dani, porque o pessoal não quer fazer tudo como deveria fazer, mas na hora que o filho vence, na hora que o filho é campeão, quer bater o peito provando que é pai, né? Mas tem que fazer todo o trabalho. Então, boa analogia do Daniel Campos, gostei. Danilo Amaral, muito obrigado aí pela participação mais uma vez. Nossa formação original hoje com o Dani, novamente. Então, agradeço, Danilão, muito obrigado. E já deixem suas considerações finais sobre o programa de hoje. Mais um grande episódio, né, onde a gente teve que tocar na ferida em si, né? A gente não pode ser só o torcedor otimista em si e a gente maquiar esses problemas, né? Que uma hora ou outra vão ser plausíveis para que o torcedor possa ver aonde está o grande problema em si, né? Não é só vitórias na vida, né? Sempre tem que ter a derrota, tem que ter o choro, tem que ter o choro de alegria, o choro de merda. Estamos totalmente defasados de inovação, de melhorias de processo interno, mas enfim.
Agora a gente começa uma fase no NBB bastante delicada, né? A gente pega o Brasília em casa, fecha esses 3 primeiros jogos em casa e aí, cara, viaja. Aí você pega a Unifacisa fora de casa, pega o Fortaleza Basquete Cearense fora de casa. Enfim, são 2 jogos fora de casa, ali no nosso Nordeste brasileiro. Enfim, cara, são jogos que a equipe vai ter que se superar, velho. Não tem mais como escapatória ficar colocando culpa. O físico não ajuda, a gente não teve tempo de recuperação, a gente não teve treino, velho. Se fecha vocês, o título já foi, tá lá Não tem mais desculpa. Tá lá na prateleira do clube, na sua casa tá lá a sua medalhinha, diversas fotos com a torcida, entrevistas emocionados, que conquistou um título, tá na história do clube, você pode voltar aqui depois de 10 anos que vai estar lá seu nome na plaquinha de campeão, mas enfim, cara, o charuto que você fumou lá na final, na conquista do estadual, já foi, cara. O champanhe já foi, o rolezinho pós-vitória do título já foi, agora é um novo que tem que ser escrito. Você tem que comprovar o porquê você é atleta profissional, velho. Não é porque você é atleta profissional de basquete. Agora a gente começa uma fase delicada fora de casa, sem o apoio da torcida, e você tem que se superar, velho. Uma equipe que foi remontada para o NBB, com certo planejamento totalmente pífio, sem credibilidade nenhuma para o mercado, e fora que falando em mercado, cara, assim, como que as empresas do mercado corporativo vê o São Paulo após essa zona do basquete em si? Qual que é a empresa que vai querer investir em algo? Então, teve agora um caso recente aí de 2 meses atrás, que foi a patrocinadora do futebol, Roku, né, que falou assim, cara, a gente não vai patrocinar o basquete agora, mas quem sabe lá no futuro a gente patrocine. Agora seria um momento, campeão paulista, uma grande exposição, mas assim, com essa desordem, com essa desprofissionalização de um O que será que a Roku tá achando de um time que não consegue manter o Sportbet.io na camiseta, né? Então, pô, se der tudo certo, eu vou te patrocinar. Daí ele olha pro lado e fala assim, pô, cara, cadê a minha marca aqui? Eu não consigo pôr a marca na camisa. Então, cara, é assim, é problema atrás de problema que a gente tem que colocar na mesa. Então, essa aqui é uma resenha de bandeja de bar mesmo, que tem que ser colocado. As pessoas vão assistir, não vão gostar do que a gente põe, ainda mais pessoas de dentro do clube social. A prova que a gente tá no caminho certo, né? Também, cara, porque assim, a sua vida pessoal e profissional, velho, é de altos e baixos. Você vai ter dedo na sua cara falando pra você melhorar, tapinha nas costas e te empurrando pra você engatar a segunda marcha. E assim, o basquete Paulo é uma grande potência, tem tudo pra virar um Flamengo, que hoje no basquete tem franquia em todo o Brasil, consegue emprestar atletas da sua base para equipes do NBB, consegue potencializar name rights, né, de equipes como Flamengo Blumenau, que disputou a segunda divisão do basquete brasileiro, a Unifacisa agora na sua liga de desenvolvimento de basquete do 22. Então, assim, muitas vezes a gente fala, cara, olha a NBA, copia a NBA e vê que você vai conseguir trilhar grandes caminhos. Mas também, cara, você tem que olhar também as equipes ao seu redor no NBA que já fazem um grande trabalho para você refazer igual. Mas é aquilo que eu falei, cara, o Paulo nem profissionaliza, nem terceiriza essas ações, e aí vive nesse negacionismo, não só para quem vive dentro do clube São Paulo Futebol Clube, mas sim para o seu torcedor. E você negaciona informação, negaciona inovação, experiência e aquela palavra, entretenimento esportivo, que nunca teve. Talvez a gente seja até um peso, né, na vida de quem quer esconder o que está acontecendo lá dentro, né? Porque se não fosse a verdade. Na real, a gente não tá falando nada, a gente não tá emitindo opinião, a gente tá só informando o que tá acontecendo. Só que se não fosse o Arremesso Tricolor, outros veículos também, não só a gente, que agora estão realmente relacionados ao basquete, Felipe Souza, a imprensa do basquete brasileiro no geral, se não fossem esses específicos falando sobre o que aconteceu com o Caboclo, a torcida ia ficar perguntando lá na rede social do São Paulo, na rede social oficial do SPFC Basquetebol, cadê o Caboclo? O que aconteceu com o Caboclo? Não ia ter uma resposta. Então é isso. Era capaz de surgir um post falando renovamos com o Caboclo, sabe? Depois de estar lá no site oficial, seria 2 anos. Não, eles iam mascarar e, assim, o pessoal lá dentro realmente não gostou de que a informação veio à tona. Aí dá para você tirar uma ideia. Pô, se não era para vir à tona, talvez eles queriam fazer tudo por debaixo dos panos. Sim. E aí o Caboclo volta, inventa uma história. Pô, o Caboclo não jogou, questões pessoais, sei lá. Mas iam inventar alguma coisa. Nunca ia ser 100% transparente. Bom, Gui Mendes, deu sua barolada hoje. Finalmente conseguimos ver o Guilherme Mendes em sua melhor forma.
Não tivemos Guilherme Mendes puto nos 2 primeiros episódios, mas hoje ele estava aí no seu formato original. Então, Gui, obrigado aí pela sua participação. Ótimos comentários e agradeço aí novamente. Seu destaque final, Gui, vai lá. Um abraço Então, pro Dória, né, Gui? Um abraço pro Dória. Enfim, você falou muito bem que o Danilo, aliás, falou muito bem que apesar que muita gente não gosta, né, da gente estar expondo algumas verdades aqui. E aí o Daniel veio e aumentou o nosso espaço na mídia, né? O basquete de São Paulo. E agora realmente ficou cada vez mais em evidência as coisas que a gente aponta aqui de erros e também quando acerta a gente fala, quando erra a gente fala, enfim. Estamos aqui para dar a nossa opinião, né? É só acertar que a gente não vai ter o que criticar, né? Mesmo que não agrade a alguns. Enfim, só agradecer mesmo a oportunidade de fazer mais um programa. Novamente, frisar que é um canal que eu sempre assisti, né? Que é o Resenha Tricolor. Você fala que sempre assistiu, mas eu nunca vi você num comentário, mas eu tô na TV. Os caras em tela grande. Eu fiquei surpreso que o pessoal tá colocando a gente na TV agora. Tá colocando na TV. Eu vi o pessoal, eu pessoal recebi vendo foto, feedback, o pessoal colocando a gente na TV, cara. Então Enfim. é responsa. Só alguns pontos para terminar minha participação. Precisamos de pivô, não podemos marcar 76 pontos do Cerrado. A gente olha para o banco que tem Pablo e Vitor Bueno, o treinador precisa melhorar. Enfim, a gente precisa Parece melhorar. que a gente tá vivendo no São Paulo, né? O treinador ele é meio Dorival Júnior, não é, Gui? Cara, na verdade, o Mortari a gente pode comparar com quem? Jair Pisserni, hoje em dia. Pô, teve um diretor aí que comparou o Mortari com o Tele Santana. Pô. Pesado, hein, velho? O cara disse, Mortari, o nosso Tele. Celso Roth, né? da área técnica. Enfim, vamos para cima, vamos ver amanhã se a gente ganha esse jogo do Brasília. A vitória é obrigação, mas como era do Cerrado também. E é isso aí, até o próximo programa. Não levem nada pro pessoal, é apenas uma opinião. Vamos São Paulo. Bom, Guilherme Mendes, você não será cancelado, eu prometo. Você não vai ser cancelado pela turma aí que está sempre de olho. Mas bom, obrigado Gui, obrigado Dani, Danilão, todo mundo que acompanhou o programa hoje. Foi um programa longo, mas eu creio que muito bom, produtivo inclusive. Então, se alguém de São Paulo estiver acompanhando aí, anotem algumas ideias que a gente deu algumas dicas aí de como fazer, que pelo menos dá para perceber que está precisando. Mas bom, a esperança é de dias melhores, até porque se ficar pior é para ligar o alerta de crise realmente, porque começar o NBB 0-3 para ir para o Nordeste, como disse o Danilo, é muito difícil enfrentar Fortaleza e Unifacisa fora de casa, é para ligar o alerta e a gente precisa vencer, precisa voltar a vencer. Bom, sigam o Arremesso Tricolor nas redes sociais, viu? @ArremessoSPFC no Twitter e no Instagram. Estamos também no YouTube com transmissões dos jogos da base São Paulino. Então, se você tem interesse em descobrir mais sobre a base do São Paulo no basquete, né, que é made in Morumbi, não made in Cotia, acompanhe nosso canal no YouTube, que é mais um conteúdo voltado à base. A gente tem transmissões ao vivo, trazemos também conteúdo, né, sobre a base lá no Instagram. Mas sim, o São Paulo tem base. Eu vi que perguntaram isso no comentário do último programa. São Paulo tem base no basquete, é uma base muito forte, realmente. Obrigado novamente a todo mundo aí. Ficamos por aqui. Quem é um jogador para ficar de olho na base? Vitinho, viu? Vitinho. Inclusive, o São Paulo mascarou aí o banco agora com 4 jogadores da base, né, que são os 4 melhores na minha visão. Vitinho, Cauã, Igor e o Henrico. Só que assim, Vitinho e Cauã realmente estão bem acima em questão de físico mesmo. O Igor, tecnicamente, é muito bom também. E assim, são meninos de 16, 17, os caras são da minha idade. Então, lá no time, assim, eu acho que daqui a pouco, ainda nessa temporada, o Vitinho vai ter espaço. O Vitinho é muito bom, ele é muito bom, então fiquem de olho no Vitinho, viu? Camisa 14, ele parece muito com o Jorginho, para quem gostava aí do Jorge no São Paulo. E vale a pena acompanhar a base do São Paulo, é bem legal ver esses moleques sendo fomentados. A gente não tem sub-20 ainda, São Paulo não quis pular essa categoria, nossa última categoria é o 18, mas acompanha a base também, porque Vitinho, Caleb, Cauã, Henrico, Igor, Sub-16 agora foi campeão de uma etapa do Brasileirão, o Sub-18 está disputando Paulista também. São equipes fortes e vale a pena acompanhar, porque daqui a pouco esses garotos vão estar aqui no profissional. Já estão aí no banco por agora para completar elenco, mas eu acho que em pouco tempo vão ganhar minutos aí com o Mortari, porque eles são muito bons realmente. Obrigado aí novamente
a todo mundo que nos acompanhou e fiquem ligados porque teremos próximos episódios em breve, né? Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais e aqui também no Resenha de Bandeja. É o terceiro episódio, é só o começo. A gente tem BCLA, a gente tem mais NBB, tem Super 8. Teremos um prato cheio ao longo da temporada. Então, até mais. Até o próximo episódio aí do Resenha Tricolor de Bandeja, né? O Resenha de Bandeja, o novo formato, a nova mesa de bar do Resenha Tricolor e do Arremesso Tricolor. Até a próxima.